Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar convosco a respeito do Evangelho de São João, no capítulo 11, onde fala sobre a morte de Lázaro, aonde fala sobre Jesus confortando as irmãs de Lázaro, Jesus ressuscitando Lázaro e também, mais uma vez, nós vemos os judeus, os fariseus, procurando a matar Jesus. Então vamos lá. A partir do capítulo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doente não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, amava a irmã dela e também a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeças, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então, disse-lhe claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E a partir do versículo 17, Jesus ele conforta as irmãs de Lázaro. Olha só, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distanciava ou estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-la pela perda de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou na casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando-o à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se e depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus
que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? A partir do versículo 38, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe faleis, que se você creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me enviaste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Logo após, nós vemos uma conspiração para matar Jesus. Muitos judeus que tinham vindo para visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está, este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não sabeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo. E naquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Amém. Esse é o capítulo 11 do Evangelho de São João. E nós podemos encontrar alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós podemos trazer sobre as nossas vidas é que as coisas, elas são realizadas no tempo de Deus e não no nosso tempo.
Nós precisamos estarmos abertos para cumprir o propósito de Deus. Segundo ensinamento é que nós precisamos crer em Deus. Jesus levou os seus discípulos, Jesus levou Marta e Maria, Jesus levou uma grande parte dos judeus a crerem nele. E em terceiro ponto é que realmente as pessoas, mesmo vendo os milagres, as maravilhas, mesmo vendo os prodígios, mesmo vendo tudo aquilo que Cristo faz em nós e através de nós, estarão dispostos a muitas das vezes nos julgar, a nos apedrejar e até mesmo nos martirizar, como fizeram com Cristo. Então esteja aberto para realmente servir a Deus de todo o seu coração. Não de qualquer forma, mas de todo o seu coração. Forte abraço, Deus te abençoe. Até o nosso próximo capítulo.